Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje vai ser a última aula sobre casamento, aula número 6. E eu vou ler o texto para vocês, vai ser um material um pouco mais complexo. Talvez você tenha dificuldades para entender, porque é uma leitura profética do casamento, amém? Então vamos lá. O casamento cristão deve ser um testemunho público do que Cristo fará com a igreja. Uau! A igreja é conhecida nas Escrituras como a noiva de Cristo. Então, o casamento que a gente faz aqui na Terra entre homens, homem e mulher, né, no caso cristão, ele é um testemunho público do que Cristo fará com a igreja. Inicialmente, Deus escolheu quem? Escolheu o povo de Israel para ser o quê? Uma nação profética para o mundo. Então, eles deviam se separar para que um dia todos vissem a beleza de Deus, e desse relacionamento que os povos deviam ter com Deus. Mas a nação de Israel, nós sabemos que ela era dura de coração e ela se apartou, entre parênteses, se divorciou do Deus vivo. Lá em João capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, que ele veio para os seus. Quem eram os seus inicialmente? Era o povo judeu, o povo escolhido. Mas os seus não o receberam. E aí nós, gentios, damos glória a Deus, porque aí o evangelho foi estendido para nós, não judeus. Então, a gente já percebe de início que o casamento é algo profético. Não é simplesmente a união de um homem com uma mulher para ter filhos naturais aqui na terra, ainda que isso conste na Bíblia. Nós temos que entender sempre a mensagem que está por trás, o pano de fundo, aquilo que Deus deseja através da nossa vida exercer como testemunho aqui na Terra. Então vamos lá. Vamos resumir como que era o casamento no tempo bíblico. O noivado, né? Existia a chamada corte, que também era conhecida como esponsais, que é conhecido como o nosso noivado. Então, sempre que eu falar o termo corte, vocês entendam que eu estou falando do noivado, que é o período onde um futuro cônjuge, conhece o outro, se relaciona de forma mais próxima, mas não sexual, para conhecer mais o outro. Tá? Então, durante o povo hebreu, o povo de Israel, o noivo ele era responsável por dar o que para a noiva? Presentes, tais como joias, colares, vestidos. E a noiva também tinha uma responsabilidade, que era se resguardar e aguardar com suas amigas dentro de sua casa a vinda do noivo no dia do casamento. Tá? Isso aí você vai encontrar no livro Manual dos Tempos Antigos ou dos Tempos Bíblicos, e vai falar sobre como era o casamento na época do povo hebreu. E quando chegava a época determinada do casamento, o noivo e seus amigos eles saíam cantando pela cidade. Eles saíam em direção como um cortejo até a casa da noiva. E quando eles estavam chegando à casa da noiva, a noiva ficava lá dentro. Mas as suas amigas, elas saíam, que eram em número de 10, elas saíam em direção ao noivo e aos seus amigos. E corriam depois, viam que ele estava vindo, corriam para dentro da casa da noiva e avisavam ela para que ela se preparasse para a chegada do noivo. Né? E aí você pode ver também, se você tiver curiosidade, Mateus capítulo 25, de 1 a 12, onde vai falar sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. Você pode traçar um paralelo ali na sua leitura bíblica. E Cristo, se a gente trouxer o casamento que ocorria naquele tempo para nós hoje, Cristo, ele nos adorna através de quê hoje? Através do Espírito Santo, nos conferindo dons, nos curando, nos edificando e conferindo presentes especiais a nós, o relacionamento diário. E nós, como noiva de Cristo, quem é a noiva de Cristo? A igreja, deve fazer o quê? Manter a sua santificação. E aí eu preciso dizer para você, você é aceito diante de Deus não pelos seus méritos, você é aceito pela fé em Cristo. Mas ele também diz que nós devemos nos santificar. Sem santificação nós não veremos a Deus. Não estou dizendo que a nossa santificação decorra de algo ou de mérito humano, mas nós devemos nos resguardar. Amém? Então vamos lá.
Cristo prometeu que um dia voltará para buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva? A igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Quando se dará o casamento definitivo? Então a gente está traçando paralelos entre a realidade do casamento da terra, do casamento espiritual entre Cristo e a noiva, e a igreja. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ou seja, vai haver vozes, haver uma cantoria, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha lá, para sempre. Estão dizendo que no dia da consumação desse casamento que vai haver entre Deus, através de Cristo, e os homens, vai ser para sempre. Aí eu te falo, o divórcio ele foi feito para ser o quê? Eterno. O divórcio, o casamento. Mas o homem, pela dureza do coração, faz o quê? Com que o casamento seja interrompido. Isso é tudo para você ir pensando. Porque quando você for casar, você está exercendo um ato profético aqui na terra e você vai compreender bem isso aqui. Alguns estarão preparados, outros não, quando Cristo voltar. Muitos se dizem cristãos com a boca, mas o negam com os seus atos. Não somos salvos por méritos, como eu disse, mas pela graça. Mas muitos nunca o conheceram. E ficam brincando de ser igreja e ficam brincando de casamento também. Veja a seriedade que é um casamento. Refletir Cristo na terra para todos. Então, o seu casamento ele é uma forma de representar Cristo e as verdades do Evangelho aos não convertidos. Te pergunto, quando Jesus voltar, vocês que vão se casar cônjuges, estarão unidos ainda em amor? Cristo, antes dele partir, ele fez a última oração, acho que é João 17, a oração sacerdotal, onde ele orou pelo quê? Pela unidade em amor da igreja. Então eu falo para você, o seu casamento vai até o fim? Vai em unidade? Vai em amor? É fácil? Ou vocês estarão separados, segundo a dureza do coração humano, andando de qualquer forma, com um testemunho horroroso aos descrentes? Isso aí é tudo para você pensar antes de casar. Antes de casar, você abre o olho. Depois que você casar, dizem alguns mais antigos que você deve muitas vezes fechar os olhos, ou seja, tem coisa que você tem que deixar passar. Viva bem. Isso não significa que você vai morrer e vai viver uma vida triste, não. É que muitas vezes a felicidade sua vai estar em não ver, em não discutir pequenas coisas. Tem muito mais para você viver do que ficar discutindo por se a pasta de dente aperta no meio, se aperta no fundo, se o rolo de papel higiênico está colocado assim ou se está colocado virado, se o tapete ficou um pouco amassado, a pessoa passou, o tapete não está no lugar certo. Tem coisas mais importantes. E por fim, para finalizar, para aguçar a nossa curiosidade sobre a palavra, eu vou falar de alguns detalhes do casamento humano, que também tem detalhes do casamento entre Cristo e a igreja. Vamos lá? Vestido branco. Por que a noiva se veste de branco? Apocalipse 4.4 vai dizer o quê? Que há 24 anciãos ao redor do trono de Deus. E eles se vestem de vestidos brancos, indicando o que? A pureza. Não vou entrar em muitos detalhes, mas por que 24 anciãos? Representando 12 representando os patriarcas, 12 representando os apóstolos, no caso de Matias, que sucedeu a Judas, para que houvesse o número de 12, indicando a totalidade da igreja, do Velho e do Novo Testamento, que vão se apresentar diante de Deus. Apocalipse 7,13, também ainda sobre o vestido branco, diz assim, ó, e um dos anciãos me perguntou,
estes que trajam as compridas vestes brancas. Quem são eles? E de onde vieram? Respondi-lhe, versículo 14, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, veja, veste branca, mas ela é branca por quê? Por que ela é justa? Por que você é considerado justo? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da fé em Cristo. Vamos falar sobre o véu da noiva, né? A noiva apresenta um véu branco sobre o seu rosto. É um símbolo de pureza, recato, separação. Ele é tirado apenas quando o noivo vem. Um sinal de que um dia veremos Jesus face a face. Um sinal de que nos guardamos apenas para Ele. Ou seja, nós não ficamos nos revelando ou nos prostituindo com outros amores, com outras paixões. E não damos a conhecer a qualquer um. Somos profeticamente um povo santo e separado. Vamos falar um pouco sobre as testemunhas do casamento. Quando você casa, tem testemunhas ali, não tem? Quem são essas testemunhas? Aqueles que assistem naturalmente o casamento. Você vai lá na igreja e tem um monte de gente assistindo. O casamento na terra, eles estão assistindo, mas quando da volta de Jesus, quem que serão as testemunhas do casamento? O mundo, as pessoas do mundo, porque Cristo voltará à vista de todos, então todo olho verá. Alguns vão para estar com o Senhor, outros não. Vão testemunhar o casamento e depois vão sofrer o quê? O juízo. Vamos falar sobre os padrinhos do casamento. O casamento da terra ele tem padrinhos. São os cristãos mais velhos, aqueles que ajudarão os noivos a manter este casamento em oração e aconselhamento genuinamente cristão. Então, quando você vai escolher um padrinho para o seu casamento, eu vou pegar meu amigo do mundo, aquele que eu tomava cerveja. Vai lá. Ótimo. Aí, quando você precisar de um conselho, ele que vai te dar um conselho de quê? Do mundo. Existe uma passagem bíblica no livro, se não me engano, de Reis, onde um jovem rei, o pai morre, ele é levantado, ele era muito, muito jovem. E ele busca conselhos com os seus amigos. E os seus amigos falam assim, não, oprime mais o povo, pega mais imposto, ou seja, atarracha aí. E os anciãos, aqueles mais velhos, que seriam uma representação profética dos irmãos mais velhos em Cristo, eles falam, não faz isso que você vai perder o controle. E ele segue quem? Ele segue os seus amigos de infância. Ou, para nós hoje, de acordo com o que eu estou falando para vocês, seus amigos de bar, seus amigos do mundo. E aí ele se lasca, tá? Então, os padrinhos do casamento, eles devem ser escolhidos a dedo. Pessoas que tenham o Espírito Santo. Os pais. Vamos falar sobre os pais naturais. Eles sempre estão no casamento quando estão vivos, né? Nós levamos nossos pais, eles participam. Mas no casamento que haverá com Jesus, quem foram os nossos pais? A quem que você tem dado honra? Os pais são aqueles que nos geraram para Cristo, aqueles que pregaram o Evangelho, aqueles que tiveram as dores de parto, aqueles que oraram por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Para quê? Para que você fosse gerado em Cristo. Né? Vamos voltar profeticamente para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, há uma sentença sobre a humanidade. O pecado de Adão se estabelece sobre toda a humanidade. E sobre Eva, ela vai dizer assim, a Bíblia, que você dará à luz a filhos mediante dores de parto. Hoje, o que é? É o gemido que você sofre pelas almas perdidas hoje. Oh, glória a Deus! A gente tem que entender as Escrituras, elas são perfeitas para que a gente compreenda o que Cristo fez por nós. Está tudo escrito para que a gente ande bem. E no final, vai ter a consumação do casamento. Essa é a parte mais importante, né? E ele se dá com a relação sexual na terra. Eu que sou formado em direito, se um casamento, você se casa, mas você não tem a relação sexual, o noivo fala assim, ou a noiva fala assim, não quero, eu só queria me casar, mas não quero me relacionar com você. Isso é uma das causas de anulação do casamento. Então, a anulação é a anulação desde o início. Então, é como se ele não existisse. Para nós, vamos falando sobre o casamento cristão, a consumação do casamento se dá quando estivermos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém. Isso vai ser no plano espiritual para sempre, mas hoje, através do relacionamento com Cristo, através do Espírito Santo. Né? A palavra vai dizer que
e José não conheceu a Maria, senão depois que Jesus nasceu. Quando Jesus nasce dentro de nós, quando nós somos uma nova criatura, quando a água transformada em vinho promove uma mudança de natureza dentro de nós, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós passamos a ter relacionamento com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Então, irmãos, o casamento, conquanto nós, ou melhor, corrigindo, conquanto muitos casem segundo os valores, princípios, aconselhamentos do mundo, ao cristão não pode ser assim. Porque a Escritura nos diz que nós somos o quê? Um povo santo, propriedade exclusiva de Deus, separados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E esse aí quem é? É Jesus. Tá? Então, quando você for casar, pense bem, ore bem, ouça o Espírito Santo e reflita Cristo na terra. Quando ele voltar, ele vai te buscar. E a palavra de Deus diz o quê? Que em 1 Coríntios 15, capítulo 58, diz assim, ó, que devemos nos esforçar. Vou até ler esse versículo para nós aqui. Coríntios, capítulo 15, 58, vai dizer assim. Prestem muita atenção. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, vírgula, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando da volta de Cristo, tudo isso que a gente entende da palavra, tudo aquilo que a gente reflete aqui na terra, como um farol, como uma luz, como uma candeia bem iluminada, aqueles que estão em trevas. Um dia o Senhor ele vai voltar, ele vai nos tomar, vai nos levar para estar com ele para sempre. E cada um vai receber de Deus o louvor, segundo as suas obras aqui na terra. Seria o galardão, a recompensa. É lógico, a nossa maior recompensa vai ser estar com Cristo. Mas vai haver algo especial para aqueles que o amam e trabalharam para ele, refletindo ele aqui na terra. E o casamento é uma das formas de refletir a Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua escolha de casamento. E se você já casou, que Deus abençoe o seu casamento. Agora com entendimento do que ele simboliza, para que você seja uma pessoa considerada irrepreensível quando da volta de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus.